Na Band FM, quem ama não esquece. Em alguns momentos da vida, a gente é obrigado a tomar certas decisões que são muito difíceis. Muitas vezes, a gente acaba se perguntando se aquela decisão que a gente tomou foi a mais acertada. Mas a gente nunca vai ter certeza. A gente nunca vai saber, com certeza, se aquele caminho que a gente escolheu é o certo. A gente só segue. Só segue e torce para que tudo dê certo. A minha história começa quando eu estava na faculdade. Eu já era casado, tinha uma bebê linda, 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 recém-nascida. Eu e minha esposa íamos para a faculdade de noite, juntos. Nós não fazíamos o mesmo curso, mas estudávamos no mesmo lugar e por isso a gente estava sempre junto. Foi lá na faculdade que eu também conheci a Paula. A Paula estudava na minha sala e ela também era casada. A gente se dava super bem, fazíamos todos os trabalhos de grupo juntos. Eu acho que pelo fato dos dois serem casados, a gente tinha muito a ver um com o outro. E por isso nós ficamos amigos. Mas claro, com muito respeito, já que os dois eram comprometidos. Só que teve um dia, já depois de mais de um ano de faculdade, num intervalo entre as aulas, a Paula veio me contar que tinha sonhado comigo. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas sabe o que é? Eu tive um sonho com você. Um sonho em que a gente estava junto. Junto? Como assim, Paula? Tipo, junto? Junto. Numa relação assim? Ai, meu Deus, que vergonha. Junto, isso mesmo. E isso até me fez ficar curiosa sobre o seu beijo. Quando ela me contou aquilo, eu achei um pouco estranho, achei a história estranha. Mas sei lá, como a gente estava entre amigos, soou mais como uma piada e eu preferi levar na brincadeira. Até porque eu não pensava nela dessa forma. Eu era casado e estava muito bem no meu casamento. Depois de uns dias, um professor deu um teste surpresa, em dupla. Eu acabei chegando atrasado e calhou de eu fazer a prova junto com a Paula. Ela estava toda apavorada porque não tinha estudado, mas eu estava com a matéria em dia, então a gente terminou o teste cedo e acabou indo tomar um lanche juntos. Como eu disse, eu e minha esposa estudávamos no mesmo lugar, mas em cursos diferentes. Mas no mesmo lugar, na mesma faculdade. E por isso ela até poderia me ver, por acaso, ali tomando um lanche com a Paula. Mas eu tava muito tranquilo, porque eu não estava fazendo nada demais. Quer dizer, não estava. Mas acabei fazendo. Eu não sei dizer, eu não sei como explicar. Eu não sei como aconteceu. Mas foi inesperado, nada planejado, eu juro. A Paula tropeçou, assim, tipo na calçada, e caiu bem em cima de mim. Parecia novela. Eu segurei ela nesse momento e aí ela ficou perto de mim, se aproximou ainda mais e, por incrível que pareça, a gente acabou se beijando. Foi inevitável. E na hora, a única coisa que eu posso dizer é que aquele beijo me hipnotizou. Há muito tempo eu não beijava desse jeito, tão intensamente. Há muito tempo eu não tinha aquele frio na barriga, aquela sensação de, sabe, adolescente, sabe, de primeiro beijo. Parecia o meu primeiro beijo. Mas eu logo caí em mim e me afastei. Nós éramos casados, os dois. A gente não podia fazer isso, era errado, era muito errado. Mesmo que naquele momento o meu casamento tivesse meio que na rotina, eu não podia fazer isso. Não era certo. Mas foi exatamente desse jeito que a minha história com a Paula começou. Sem eu ter planejado.
sem eu imaginar que isso aconteceria um dia. Você pode até me criticar, eu sei que eu não fiz uma coisa legal. Apesar dela ter dito que o casamento dela não ia bem, não era desculpa para que a gente fizesse alguma coisa, sabe? Então, naquele dia, nós voltamos para a sala de aula e ficamos daquele jeito estranho um com o outro. E ficou mesmo. A situação ficou estranha. Os dias foram passando, a gente continuava com o mesmo grupo de trabalho na faculdade, fazendo tudo junto, mas alguma coisa não era como antes. Depois daquele beijo, alguma coisa acabou mudando entre nós. Não dava para negar. Aí, um dia, todo o grupo foi para a casa de uma amiga para fazer um trabalho. Eu acabei perdendo o último ônibus e ia chamar um táxi para voltar para casa. Mas a Paula me ofereceu uma carona. Ela estava de carro. E aí... Bom, você já pode imaginar, não é? Exatamente. Aconteceu de novo. No momento em que a gente ficou a sós, foi impossível resistir. A gente se beijou de novo. E aí, depois desse dia, os encontros acabaram ficando mais frequentes. Eu trabalhava numa transportadora e muitas vezes nós nos víamos em horário de trabalho mesmo. E quando eu percebi, quando eu vi, eu já estava sendo tomado por uma coisa que eu nem sabia o que era. Impressionante, eu queria ver a Paula todo dia. Mesmo que não pudesse beijar, ficar junto, eu só queria que ela ficasse mais perto de mim, ter ela por perto, olhar para o sorriso dela, sentir ela perto. Eu não parava de pensar na Paula. E isso estava ficando cada vez mais complicado. Então a gente chegou a conversar e a gente decidiu. A gente tinha que parar com aquilo. A gente não podia continuar. Eu era casado. Eu nunca tinha pensado em trair a minha mulher. Mas depois que aquilo aconteceu, o meu casamento também não ficou lá essas coisas. A gente passou a brigar muito. Mas mesmo assim, eu sabia que não estava fazendo a coisa certa. Nem com a minha esposa, nem com a Paula também. A gente estava se machucando e machucando outras pessoas. E por isso, a gente decidiu se afastar. Ela até mudou de grupo de trabalho na faculdade. E nós realmente nos afastamos, totalmente. Acontece que um tempo depois, uma amiga em comum me disse que a Paula tinha se separado do marido. Eu, no começo, não acreditei. Mas fui atrás para saber. E realmente era verdade. Ela tinha se separado para valer e estava muito feliz com isso. Por outro lado, eu continuava na mesma. O casamento cada vez mais sem amor, cada vez mais na rotina monótona. Nossa, como eu sentia a falta da Paula. De tudo. Da companhia, do beijo, do toque, do carinho. E depois que eu fiquei sabendo que ela tinha se separado, ficou mais difícil ainda. Então um dia, eu pedi para Paula para a gente se encontrar porque eu queria conversar direito com ela. Como assim? Eu tô ouvindo certo? Peraí, não. Você tá falando pra gente ficar junto, é isso? Você vai mesmo largar sua esposa de vez? Pode até parecer loucura, eu sei disso. Mas olha, Paula, o meu casamento, ele já não estava indo bem. E depois, sabe, depois que a gente ficou junto, eu percebi que eu quero você, eu quero ficar com você. Depois da primeira vez, do nosso primeiro beijo, eu não tirei você mais da minha cabeça. Eu também não. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu falei pra ela que assim que passasse a nossa formatura, que estava chegando, eu ia me separar pra valer. Eu ia me separar pra valer e a gente ia ficar junto. E eu não estava falando da boca pra fora não, viu? Eu estava decidido. Eu queria uma vida com a Paula. Mas aí,
Veio a nossa formatura, a gente se formou e era a minha hora. Era hora de eu tomar coragem. Mas o medo de dar errado, o medo de deixar tudo para trás, de perder minha filha, o medo era grande. E eu percebi que eu comecei a adiar a minha decisão. Eu não queria perder a minha filha. Mas chegou num ponto que a minha esposa percebeu que tinha alguma coisa muito errada. Eu ia trabalhar, chegava em casa e não sabia o que fazer. Eu não comia direito, eu não conversava com ela. Então minha mulher me colocou na parede. E eu não consegui mentir. Assumi tudo. Falei tudo o que tinha acontecido, o que eu estava sentindo, o que eu queria. Disse que eu não estava mais feliz e que era melhor a gente se separar. Naquela mesma noite, eu acabei saindo de casa. E logo dei a notícia para Paula. A gente se encontrou e eu me lembro como se fosse hoje. Me lembro de tudo. Me lembro de como eu me senti. Parecia de novo a primeira vez. Foi muito intenso. Eu estava me sentindo leve, livre para mim, livre para ela, para nós. Livre para finalmente viver uma coisa que a gente já queria há quase 4 anos. O que eu sentia por ela não era fogo de palha, não era só curtição. Tanto que em poucos meses a gente já arrumou uma casinha para a gente morar junto. Não foi fácil. A gente assumir o nosso relacionamento para todo mundo foi difícil. Mas apesar das dificuldades, das críticas, o que a gente estava vivendo era muito real. A gente queria aproveitar cada segundo daquilo que a gente não pôde viver na época da faculdade. E ali nós começamos a nossa história para valer. Nós dois sabíamos muito bem o que a gente queria. Nós queríamos ficar junto um do outro. No começo não foi fácil. Algumas contas, pouco dinheiro. Mas depois a gente conseguiu mudar para outra casa, longe de todo mundo, como a gente sonhava. Mas mesmo assim, com o tempo, vieram os problemas do dia a dia. Tanto eu como ela tínhamos personalidade muito forte. E por eu ter contato com muitas mulheres no meu trabalho, ela tinha muito ciúme. E isso fez com que a gente passasse a ter algumas discussões muito intensas. Além disso, a minha ex estava dificultando muito com a minha filha. Ela jogava a minha filha contra mim. E apesar da Paula ser prestativa, querer ajudar, ela tinha ciúmes, porque eu estava muito focado em reconquistar a minha filha. Com isso, a Paula chegou até a dizer que sabia que eu ia acabar voltando para minha ex só para ficar do lado da minha filha de novo. Mas eu falava que não. Não era assim. Esse ciúme dela com a minha filha fazia com que a gente brigasse mais e mais. A gente acabava falando de coisas do passado, jogando coisa na cara um do outro. E aí, não teve jeito. Veio a primeira separação. A Paula, no final das contas, tinha muito medo que eu fizesse com ela o que eu tinha feito com a minha ex-esposa. Mas eu nunca faria isso. Eu amava de verdade a Paula. E eu queria estar com ela, só com ela. Nós acabamos entrando numa rotina de idas e vindas. Por conta das brigas, a gente se separava com frequência. Mas por conta do amor, a gente sempre voltava. A gente não conseguia ficar longe um do outro. Até em uma dessas tentativas da gente se acertar para valer, a gente decidiu aumentar a família, tendo filhos. Ah, quando ela engravidou, a gente ficou tão feliz, tão feliz. Mas infelizmente, a gravidez não foi para frente. E isso abalou muito o nosso relacionamento. Nós descobrimos depois que ela tinha trombofilia. E depois de alguns exames, a gente recebeu a notícia que as possibilidades dela conseguir ter um filho eram muito pequenas. Que mesmo que ela engravidasse, tanto ela quanto o bebê correriam um risco muito grande. Não é possível. Não, isso não é possível. Só pode ser um castigo isso. Não fala assim, Paula. Será que a gente tá pagando os nossos pecados, é isso?
é que a gente vai ter um filho? Como? Eu não posso engravidar. Mas você não pode pensar desse jeito. Pelo amor de Deus, Paulo, olha, a gente pode adotar. A gente não vai colocar a sua vida em risco. Existem outras maneiras. A adoção é uma delas. E olha, eu garanto pra você, tem que ter calma, sabe? Tem que ter calma, porque tudo vai dar certo. Eu nem sei o que dizer, pra falar a verdade. O que fazer, eu não sei. Eu não esperava por essa notícia, não esperava mesmo. Foi um momento difícil. Mas o tempo passou e a nossa vida seguiu. Entre altos e baixos, a gente acabou também sendo muito fraco, infantil. A Paula não conseguia deixar de ter ciúme das mulheres do meu trabalho, das mulheres com quem eu tinha contato. E olha, eu nunca dei motivo para ela desconfiar que eu pudesse fazer algo. Mas ela nunca conseguia confiar. Nunca conseguia acreditar em mim de verdade. E aí, a cada discussão, as coisas iam piorando. O respeito entre nós foi acabando. E nós tivemos uma briga muito feia. Muito feia mesmo. E dessa vez eu decidi sair de casa. Não tinha como. Não tinha jeito. Mas até hoje, eu tenho dúvida de que aquela foi a melhor decisão para mim, para nós. É sério. Toda vez que eu penso, eu me arrependo. Eu penso que não deveria ter saído, não deveria ter desistido de nós. Mas naquele momento, eu achei que era o certo. A gente até se encontrou depois de 1 ano, e aí rolou, sabe, uma recaída. Mas a nossa relação já estava muito desgastada. E apesar do amor verdadeiro que a gente tinha um pelo outro, a gente não conseguia ficar junto. Eu até tentei por um tempo, tentei me aproximar, mas não deu certo. Ela também não quis saber, me ignorou e aí eu desisti de insistir. Se por um lado isso foi muito difícil, pelo outro, depois de muita insistência, eu consegui voltar a ter contato com a minha filha. Ela já está mais velha e entende melhor o que aconteceu. Infelizmente, o que poderia ter sido uma linda história de amor entre a Paula e eu, o final não foi feliz. Esse foi o nosso destino. Mesmo com tanto amor, a gente não conseguiu fazer dar certo. Pode isso? Pode isso? Você amar tanto uma pessoa, mas não conseguir se acertar com ela? O nosso amor sempre foi muito grande. A gente nunca teve dúvida disso. O meu amor pela Paula, o amor dela por mim, esse amor sempre foi grande e verdadeiro. Mas só amor, por maior que seja, não segura uma relação. De qualquer forma, eu gostaria muito que ela ouvisse a nossa história. Gostaria muito que ela ouvisse que ela foi e sempre será o grande amor da minha vida. Porque eu ainda penso tanto nessa mulher, mas tanto. Pessoas até poderão entrar nas nossas vidas. Mas a nossa história sempre será inesquecível e única por toda a minha vida.